Então, para fechar o evento com chave de ouro, nós temos o Taiolô Moraes, CTO na Use Seguros, Emerson Freitas, Tech Lead na Sul América, a Poliana Peixoto, Team Leader na Solutis Tecnologia e, novamente, o professor Antônio Muniz, que está em todas, para falar como a observabilidade otimiza a experiência do cliente. Então, assim, agarrou, mas foi, gente. Então, como a observabilidade otimiza a experiência do cliente. Boa noite a todos e todas. Boa Sejam noite. muito bem-vindos. Obrigada, Isa. Boa noite. Então, eu vou deixar com vocês. Excelente, Isa. Obrigado aí. Vamos que vamos. Primeiro aí quero agradecer mais uma vez aí os meus grandes amigos aqui, feras de mercado, mais um trio incrível, Poliana, Emerson e Telô. Vai lá, se apresenta rapidinho cada um aí. Vai lá você primeiro, Poliana, se apresenta para a galera aí, por favor. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Meu nome é Poliana Peixoto. Trilhei diversas na área de TI, fui dev, trabalhei na área de processo e atualmente estou como team leader. Sou apaixonada por pessoas, exponenciar elas e estou trilhando aí. Excelente, Poli. Deixa eu Vai só lá, falar um Emerson. detalhe, Muniz. Ah, Alguém sentiu meu sotaque? Sou da Bahia. Esqueci de da falar esse Bahia. detalhe. Dá para saber na hora. Muito bom. Essa mulher é fera demais aí. Bem-vinda, Poli. Fala aí, Emerson. Fala, Muniz. Boa noite, pessoal. Meu nome é Emerson, sou aqui do Rio. Tá? Eu acho que também dá para perceber, né? Bom, estou nessa vida de TI, eu acho que desde os meus 13 anos. Comecei montando computador e hoje em dia passei por várias empresas e estou aqui na Sul América auxiliando aqui o pessoal, trabalhando junto com o Muniz, junto com a galera de SRE aqui, tentando fazer algo especial aqui na Sul América. Excelente, esse cara é fera demais, pessoal. Segue a Poliano, Emerson, agora o Tayolô, esses caras são fera demais aí. Tenho um orgulho enorme de ter essa galera aqui como amiga, como profissional. Eu trabalho aí com o Emerson, a Poli, a gente trabalha junto fortemente na jornada também. E o Tayolô está escrevendo aí o prefácio do livro de arquitetura. Se apresenta aí, meu amigo. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado aí, Muniz, mais uma vez aí, segunda vez nesse evento. Muito feliz aí de estar participando com vocês. Bom, gente, eu sou o Tayolor, estou na estrada aí já há 25 anos, sempre com a base muito forte em desenvolvimento de software. Eu falo que até hoje não dá para a gente falar, né? Não deixar de ser um desenvolvedor, por mais que a gente trilhou aí muita coisa. Fui desenvolvedor, fui dev, fui engenheiro, arquiteto, e atualmente aqui eu estou como CTO na Use Seguros, de fato aqui olhando a tecnologia, tentando não atrapalhar os demais e levar a empresa aí para outro patamar em termos de tecnologia. Apaixonado pelo tema aí de SRE, o tema de produto, a jornada digital é algo que eu venho ali dos últimos anos muito próximo. Tive ali a oportunidade de contribuir com 2 livros já aqui da jornada, né, o tanto de SRE quanto de cloud, e agora recentemente aqui no trabalho de escrever esse prefácio do livro de arquitetura. Então é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Bora bater um papo. Excelente. Deixa eu aproveitar aqui, ó, já a galera esquentar, pessoal. Coloca aqui no Q&A perguntas sobre observabilidade, infraestrutura, infra como código. Essa galera aqui é top. Só que eu vou começar diferente aqui, Tayolor e Emerson. Durante o dia inteiro, Poli, a gente falou bastante que ferramental é importante para o CRE, mas também a parte da colaboração. E aí, de todas as pessoas aí que passaram aqui hoje, pessoal, eu fiz questão de chamar a Poliana, que é uma pessoa totalmente colaborativa, ela conhece muito de tecnologia, conhece de agilidade, produto. Por outro lado, também ela sabe muito liderar, é colaborativa demais. E aí, Poli, eu queria que você colocasse, aí eu vou contextualizar que o tema de hoje, né, o tema dessa encerramento aqui desse painel, é falar de como a observabilidade otimiza a infra e vice-versa, né? Esse é o ponto. Mas eu queria começar, Poli, mesmo você sendo de tecnologia e gostar de tecnologia, que você falasse um pouco assim, considerando que DevOps e SRE, a gente precisa aproximar os times, né? Muito. Queria que você colocasse
as suas considerações iniciais, assim, o que você sugere para aqueles times que têm aquele ranço ainda, né? A gente sabe que a empresa tem problemas, né, pessoal? Toda empresa, pode pegar a melhor empresa aqui. Inclusive, a gente abriu hoje o nosso painel, a nossa palestra do Nubank, que é uma empresa referência aí, né, em tecnologia digital, como o Taylor falou. Eles até apresentaram lá problemas de incidente, problemas sérios que eles tiveram, eles colocaram aqui como é que eles resolveram. Então, a gente tem o Emerson aqui, que é um fera aí lá na Sul América, uma referência, né, tecnologicamente, cuida muito lá da experiência do cliente, resolvendo problemas seríssimos, né, crises. Mas eu queria que você falasse antes de tudo, então, Paulo, antes da gente entrar, depois eu vou passar para o Emerson para ele dar o overview, né, dessa questão de infra com observabilidade, depois o Taylor toca também, só para todo mundo saber como é que vai ser a sequência. Mas eu queria que você colocasse isso. Vamos imaginar aquela empresa tradicional em que o dev era separado por muros em relação à infraestrutura, né? E vinha aquela briga, aquela guerra civil, né, que eu sempre falo, corporativa, um briga, outro briga, e falta essa questão da visão única. Queria que você colocasse algumas recomendações aí na sua visão, como a gente pode fazer para juntar o time de dev, segurança, infraestrutura, arquitetura, para a gente conseguir, de verdade, ter uma observabilidade de ponta a ponta com infraestrutura. Queria que você falasse um pouco aí. Muniz, muito interessante sua colocação. Fiquei, assim, super triste, que eu não consegui assistir durante o dia. Só peguei alguns pitches, assim, rapidinho. Vi o Gustavo. E, assim, a colaboração é essencial. E o que você comentou é o ranço, né, que você comentou, é uma questão muito de cultura. É a questão mesmo da base colaborativa, que muitas vezes é essência, mas essa essência ela deve ser trabalhada no pilar. Minha visão, né? Eu já tive em processos de implantações que deram certo e que não deram certo e não deram certo. E assim, o que eu percebo dentro do processo colaborativo? Que a gente precisa trabalhar muito a base. O que é a base? É mindset. E mindset vem muito de cultura, a gente ter aproximação muito com as pessoas, essa questão dos ranços e da competição, né? Vem muito da questão que eu vejo como super importante, né? Eu trouxe até 4 pontos que eu acho essenciais para a gente ter uma cultura realmente de colaboração. A gente precisa principalmente ter o quê? O propósito, que às vezes a gente não tem esse propósito muito claro. Quando a gente não tem esse propósito muito claro, existem esses níveis de competição. O Miller, ele comentou até sobre o PO, né? Que dificuldade de pegar as filters, que são filters que são de suma importância. Se esse PO tivesse alinhado com o propósito, será que ele não se preocuparia em estar pegando essas filters para botar no sprint? Então, assim, eu acho que o propósito, para a gente ter uma cultura colaborativa, nós precisamos, eu acho que é o pilar, ter o propósito. E o propósito disseminado. O que é disseminado? É todo mundo estar muito bem alinhado, conversando, no dia a dia, chegar mesmo nas dailies, em todos os processos, né, de organização. Então, acho que a gente precisa ter esse propósito muito bem disseminado. Um outro ponto é escutativa. Eu acho que muitas vezes a gente não consegue estar no processo colaborativo escutando as dificuldades. Então, o que Miller, que ele estava antes, que o exemplo dele... E o exemplo dele é maravilhoso, de processo colaborativo. Será que, em algum momento, houve essa escuta e ter dito para esse PO que é de suma importância? E, assim, eu já fui PO também, viu, gente? Nessas minhas trilhas técnicas, eu também fui PO. E qual a dificuldade? Que o PO, ele tem muito ranço. Ele tem dificuldade, porque ele se apega muito à área de negócio. Ele tem uma dificuldade, às vezes, técnica. Não teve um alinhamento, não teve treinamento. Muitas vezes, eu percebo, que eu já participei também de implantações de DevOps, muitas, que os POs, eles também não são envolvidos. Os POs precisam ser ouvidos. Então, assim, é de suma importância dentro desse processo colaborativo, os POs também, a área de negócio também, ser ouvida.
E dentro desse processo, foi algo que eu também até já comentei, o ensinar. Então, o PO, ele tem aquela dificuldade técnica e ele não foi treinado. Às vezes, tem POs que têm alguma dificuldade técnica porque eles não querem mesmo, porque eles não vêm de uma trilha. Então, assim, muitas vezes, mas ele precisa de treinamento. Então, assim, eu acho que na estrutura colaborativa a gente tem esse processo de ensinar. E um dos outros pilares que eu não poderia deixar aqui de comentar nessa arquitetura colaborativa que a gente faz muito na jornada, e o Taylor, que já participou de escrita, a gente sabe, né? O nosso processo de humildade. Mas não é aquela humildade de dizer assim, que você é piorzinho. Não. É aquela essência que nós não somos os melhores ou os piores. É que está todo mundo em formato de aprendizado. A gente está aprendendo no processo colaborativo. Então, assim, são esses pontos aqui que eu acho de suma importância para a gente implantar a cultura colaborativa. Então, assim, tem diversos outros pontos, né? Mas esses eu acho essenciais, que a gente não pode deixar nunca de pensar mesmo e tentar implantar. E no nosso dia a dia, né? Cada dia mais, para a gente estar infiltrando em cultura. Deixa eu comentar com vocês. Cultura é super difícil. Eu não vou ficar aqui comentando sobre o mundo de Alice, não, porque às vezes a gente quer... Não, vamos implantar cultura. Tal. É difícil. Mas, assim, também precisa ter um líder aí orquestrando e também trazendo para ele, para estar organizando e orquestrando todo esse processo, porque não é fácil, mas a gente consegue. Mas se a gente não tiver essa cultura, o DevOps, o SRE, o que é que eu percebo? A arquitetura dele é colaborativa. Por dentro dele, ele já foi feito para ser colaborativo, mas se as pessoas não tiverem um mindset colaborativo, não funciona, gente. Excelente, Poliana, muito bom, cara. É a base de tudo, né, de DevOps seria a colaboração, muito bom. E aí eu queria passar a bola para você nessa agora. Seguinte, né? E aí deve ter gente aqui, pessoal, quem puder colocar aqui, ó, enquanto eu pergunto para o Emerson, coloca aqui, eu sei que muita gente está desde manhã, desde 13 horas, mas entrou gente depois, coloca aqui a função que vocês exercem hoje. Quero saber se alguém de infra, quem trabalha com qualidade, dev, Scrum Master, coloca para mim aqui. E aí, Emerson, eu queria que você desse um overview, cara, que vai ser bacana. Você falou que montava máquina, eu também, cara, comecei consertando máquina, depois fui trabalhar com infraestrutura, na época que não tinha nuvem, olha isso, né, cara? Windows Server, meu Deus do céu. Queria que você falasse isso. E o Unix é de mim aqui, ó, da tua parada, né? O que mudou, Emerson? Seria bacana para quem chegou agora, até para ter uma visão, né, cara? Que você se reinventou na carreira, né? Você hoje é uma referência quando a gente fala de SRE, de infraestrutura como código. Como entra na história aí a nova infraestrutura? E depois o Taylor fala um pouco mais de observabilidade. Vai que é tua. Muniz, sendo sincero, a infraestrutura se transformou. A gente não tem mais máquina, a gente não fala mais de máquina, a gente não fala mais de switch, de VM, de KVM. Não, isso tudo ficou basicamente no passado. Hoje, a gente não precisa mais disso. Tá? Hoje em dia, com Kubernetes, com funções Lambda, isso tudo deixou de ser necessário, né? E tudo isso se transformou num grande desafio, porque como você vai monitorar uma função Lambda? Como eu vou entregar a observabilidade de uma função Lambda, de uma fila de um AMQ? Como é que eu vou conseguir medir que no momento X aquele container teve uma carga excessiva de uso de CPU? Será que a gente consegue ter essa visão? Sim, a gente consegue. Infraestrutura, hoje em dia, está sendo modificada, está se transformando, tem várias coisas abertas, OpenMetrics, OpenTelemetry, tudo isso para compor a nossa base de observabilidade, né? Lembrando lá dos 3 pilares da observabilidade, cara, isso tudo é base.
com isso que a gente vai conseguir até mesmo projetar o futuro da nossa infra. Eu preciso olhar para a infra e falar assim, olha, eu preciso modificar isso daqui porque eu vou conseguir entregar 200 milissegundos para uma chamada, para o meu cliente. Isso se traduz lá na frente em uma experiência melhor do cliente. O cara não quer ficar esperando 2 segundos abrir uma página, executar uma consulta. Hoje em dia a gente tem filas assíncronas, a gente tem várias coisas de infraestrutura e observabilidade tem que ser a base. A gente tem que construir a infraestrutura para entregar a observabilidade. E, Emerson, só para complementar, é os 2 segundos que ele não espere que ele vai para outro cliente. Exatamente. É incrível. Ele já vai comprar o que ele queria comprar, ele já vai para outro site. Sim, com certeza. É verdade. E aí, o Taylor, o Emerson já deixou a bola quicando para você, né? Que ele já falou, cara, a infraestrutura tem que estar conectada com a observabilidade. Queria que você falasse um pouco, inclusive, deixa eu aproveitar aqui, ó, na sua fala você já pode aproveitar, tem o Isaías Souza aqui, que ele já fez uma pergunta direto para você. Ele fala assim, ó, como a Use usa observabilidade em prol do cliente? Algum case que você possa compartilhar? Então, você pode dar o seu overview, aproveita e já responde para o Isaías, por favor. Boa, muito bom. Acho que o ponto de observabilidade e no cenário dinâmico que a gente está pensando de infraestrutura, que não é mais o físico, né? Não é mais aquela coisa que a gente tocava e era o cabo que você jampeava ali, o branco do verde, o verde do marrom, enfim, aquela coisa não tem mais, né? Então, observabilidade no código, ela tem que nascer na base. Então, vem desde o princípio de quando você está montando a sua concepção, no teu desenho de arquitetura, na previsão de custo, porque guardar log custa caro. Ferramentas de observabilidade métrica, por mais que a gente use stack open source, mas de alguma forma a gente tem que prever isso no custo do produto. Então, o produto digital, ele tem que ser confiável e da confiabilidade, a observabilidade faz parte disso. E é muito do que a gente tem na base que construir e solidificar isso desde o dia zero, né? Até um ponto aqui que a Polly falou, uma frase que eu falo que ela tocou muito no tema de comunicação. Eu sempre falo isso, que o grande sucesso de qualquer produto digital é quando o engenheiro de confiabilidade estiver lá na sala de Lean Inception, assim como o Product Manager estiver no War Room. Quando a gente tiver isso acontecendo, gente, chegamos no estado da arte. Tem trabalho para a gente aqui. E nesse caminho, observabilidade vai passar. Né? Um viés de um produto, ele tem que ser observado não só além das características técnicas, né? Do que é você tirar a telemetria, as métricas ou da máquina, ou do consumo, da CPU, da rede, do I/O, do IOPS, tudo aquilo que a gente sabe do enxoval técnico, de uma sopa de letrinhas, para monitorar uma aplicação. Mas o produto final, o comportamento do produto final, ele vai ser impactado através de uma jornada de boa performance. E a boa performance, ela só vai ser possível através de você entender como funciona a sua aplicação. Se o padrão aplicado nesse pedaço aqui está legal, se aqui eu tenho que escalar fisicamente com algum tipo de arquitetura ou modelo de referência, se eu tenho para uma estrutura como Function as a Service ou Lambdas, se eu tenho que ir para um lado de quebrar para Event Driven, sair de um modo ativo e virar um modo reativo, enfim. Todos esses padrões, esse enxoval do que é fazer uma aplicação, é você entender o que o cliente precisa e conhecer a métrica e conhecer o tempo de resposta, o tempo da necessidade de devolver o pedido do cliente. A requisição do cliente tem que ser atendida na jornada que é esperado para aquele produto, enfim, para aquela necessidade. Então, é uma coisa que a observabilidade, ela começa na concepção, na base, e eu sempre falo que projeto bom começa com, geralmente, pagininha de login, senha e ok, e uma stack de log. Porque são coisas que a gente faz na base, se a gente deixa lá na frente, vai custar muito caro não ter ali um fundamento e ter essa comparação, ter essa visão de estrutura e fundação. Falando de Use, a gente, de fato, é uma empresa digital, né? É uma empresa de seguro 100% digital.
100% na jornada de AWS, assim, eu não sei o que é legado na Use, de verdade, é 100% numa nuvem pública. Então, isso a gente tem uma stack bem completa, todos os frameworks, tudo é muito bem analisado e observado, tanto com ferramentas open source, outras com ferramentas proprietárias que dão ali um pouco pagas, né, licenciadas, que dão ali algum tipo de visão diferenciada. Mas, além da observabilidade técnica, né, nós também temos alguns painéis que são gerados de insights de clientes, de fluxo de vendas, a captura real de leads, entender como é que está funcionando isso, e que, de certa forma, dados da aplicação, dados da infraestrutura técnica que vai fornecer insights para o negócio. Então, eu preciso saber como é que está, se a minha aplicação está performando bem no mobile, se está performando bem no site. Através desse tipo de coisa, eu consigo fazer um investimento ou de mais leads para um canal, mais leads para o outro, se aqui eu consigo melhorar uma experiência e uma jornada. Então, a gente tem, sim, ferramentas e cases muito data-driven, né? E ter dados ali, de fato, orientando a gente, as nossas jornadas, baseado na observação do comportamento da jornada do cliente e do produto digital. Excelente, Taylor, que tu colocou aí, complementou o Emerson Apoliano. E aí, pessoal, olha que interessante, né? A gente vive ainda, embora o Taylor falou, né, que a Use é uma exceção aí ao que a gente tem muito no mercado, né? Muitas empresas saem do tradicional e agora querem ser digital, né? Então, você tem aí uma coisa diferenciada e você tem muita tecnologia bacana. Agora, as mesmas pessoas que trabalham nas empresas tradicionais também estão trabalhando nessas empresas digitais, né? A parte tecnológica aí facilita muito, como o Taylor falou, mas quando a gente fala de cultura, né? E assim, a observabilidade, ela precisa dessa união que a Poli falou, dessa colaboração. Eu queria colocar um ponto aí, todo mundo pode comentar, pessoal. Vou começar de novo com a Poli, mas aí todo mundo pode colocar a sua opinião, que é o seguinte. Se a gente olhar ainda hoje em algumas empresas, e se a gente olhar para o passado, era assim, né? A gente tinha uma área de negócio separada por muro da área de desenvolvimento, arquitetura, separada por muro da área de qualidade e teste, separada por muro da área de implantação, separada por muro da área de operação, né? Então, várias empresas dentro de uma. E agora, como o Taylor falou muito bem, a maioria das empresas está no digital, né? Precisa entregar produto digital. E a Poli falou, né? Vamos imaginar, o Taylor, a gente até vai falar de fazer o evento Jornada e Use, né, cara, para lançar um livro aí e tal. Vamos imaginar, estamos aí, você fica em São Paulo, né, provavelmente, São Paulo. Estamos aí em São Paulo, todos nós lançando lá o livro, Jornada SRE, Jornada de Arquitetura e tal. Aí eu vou pedir no final do evento lá para ir para casa, chama o Uber, tá fora. Eu vou ligar, eu vou clicar em outro aplicativo, né, assim que a gente faz. Agora, a observabilidade não precisa disso, nessa visão ponta a ponta, mas na prática ainda está muito impregnado nas pessoas, a gente vê no mercado, né? O PO vê o pedaço dele, o Scrum Master vê o pedaço dele, o Dev o dele, ainda tem muito isso, embora trabalhe dentro de squads, né? E aí, Poli, eu queria que você colocasse um pouco disso, como é que a gente quebra? Agora, a gente colocou alguns problemas, né? Agora a gente vai pensar em soluções. A Poli já iniciou falando algumas sugestões de colaboração, mas vamos pensar na prática aqui, Poli. A gente tem lá o foco é a observabilidade de uma infra que permita isso. O Taylor falou muito bem que custa caro, né? A gente estava até falando sobre isso hoje, né? Sobre aí essa situação do custo de infraestrutura na nuvem. É caro, parece que é barato. E é engraçado que o nosso usuário, né, Taylor, e nós, é de graça o Gmail, é de graça o LinkedIn, é de graça tudo. Mas para a empresa custa, né, cara? Custa caro, né? É engraçado. E o cliente acha, né, o nosso usuário, não é de graça, não é caro demais. E aí, Paulo, eu queria que você falasse, aí depois todo mundo pode complementar. Vou deixar agora na mão de vocês, beleza? Vocês vão fazer o bate-bola como quiser. Agora é auto-organizado. Queria que vocês falassem o seguinte. Como é que a gente convence, então, o PO, como falou bem o Taylor, né? Porra, peraí, lá no Inception, no Design Thinking, porra, era bom ter gente de infraestrutura, de segurança. O mais engraçado, se a gente pensar bem, eu digo assim, geralmente o pessoal não chama a galera de segurança, é a galera de infra, porque a galera vai apontar o dedo, tá faltando isso. Então o pessoal não chama, né? Fica escondido, oculto. Aí na hora da implantação vai e implanta, depois da M. Como é que a gente faz? A minha provocação é essa, vou deixar vocês à vontade aí. Como é que a gente faz para pegar uma empresa que o PO está olhando muito entrega,
olhando o produto lá no negócio, infraestrutura outra separada lá no ponto, olhando e garantindo, tendo garantia de estabilidade. Como é que a gente faz para a observabilidade funcionar? Que todo mundo tem essa visão completa. Vamos dizer que é uma empresa que está em transformação ainda, beleza? Como é que a gente faz isso na prática? Esse é o desafio. Ter observabilidade, trabalhando infra, trabalhando o pessoal de produto. Aí eu queria passar... Quer começar você, Poliana? Começa aí, depois você passa a bola para quem você quiser e vamos que vamos. Agora a bola está com vocês. Tá, eu acho que a gente não pode mudar o mundo por todo ele, né? Eu acho que a gente tem que ir pelo estilo Kaizen e, aos poucos, tanto trabalhando a cultura, mas trabalhando também os perfis. Eu acho que tem que ter essa avaliação de hard e soft skills. E montar times, eu acho que é essencial. Agora, teve um ponto também que eu achei super interessante, que foi o Gustavo. Ele apresentou, acho que foi às 16 e pouca, que, na realidade, às vezes, também é desenvolvido também muita coisa. Como o Taylor falou, é de suma importância a gente ir lá na Inception para a gente entender esses contextos mesmo de observabilidade, porque ele deu o exemplo mesmo do 80-20, que ele desenvolvia muitos dashboards, que diversos casos de uso, mas que ao final eram 3 métricas que ele utilizava. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente despender nessa fase inicial. Você foi muito assertivo no que você comentou da Inception, de estar o time todo reunido logo no início, para que a gente agora também tem que ir no estilo Kaizen experimentando, porque tem cada time é um time, né? Tem alguns que podem funcionar, tem outros que não podem, mas assim, eu acho que a gente tem que ir naquele estilo. Pensando no foco, ter muito foco. Eu acho que quando a gente faz trabalho colaborativo, a gente precisa ter focar e ter o senso de urgência. Então, a gente precisa saber que aqueles 2 segundos é de suma importância. Então, a gente precisa compreender essas métricas, esses pontos que a gente tem, que muitas vezes a gente não conhece, porque às vezes o mercado ainda nem existe. Então, por exemplo, o Uber, nem existia o time, né? Mas, assim, experimentando. Eu acho que é do início, experimentando pouco a poucos, mas de uma forma colaborativa. Eu acredito muito no conceito da inteligência coletiva. Poliana é inteligente, mas com o Taylor ela vai estourar, e com o Emerson vai estourar mais ainda, e com o Muniz também. Então, assim, nós juntos a gente constrói. Então, assim, cada um com seu conhecimento da sua área, né, da sua expertise, né, porque quando a gente trabalha em time, eu até gosto de quebrar esses silos. Não tem pontes, eu acho que é até interessante, né, o Scrum é inteligente nisso. Todos é o time. Então, não existe quem é teste, quem está desenvolvendo ali dentro do time. Então, eu acho assim, isso é a minha pontuação. Passa a bola para alguém aí, vamos lá. Se quiser, eu já assumo daqui. Olha, eu acho que a Poliana acabou falando algo muito, muito importante, tá? A necessidade. O que acontece? Infraestrutura tem a ver com a necessidade. A gente só consegue, como eu posso falar, promover mudança dentro da empresa de acordo com a necessidade. E infraestrutura tem que fazer sentido. Não adianta eu prover algo que eu considere bom se não vai ser realmente bom para o time de desenvolvimento, se não vai ser bem aproveitado. Será que, não sei, KubeVirt faz algum sentido? Usar, não sei, Submarine, Istio? Sabe? Isso realmente vai agregar valor? Entendeu? Eu tenho que entender a necessidade da empresa, entender a necessidade da equipe de desenvolvimento, da equipe de segurança, para poder planejar uma infraestrutura que comporte isso tudo. E, além de comportar isso tudo, eu tenho que deixar ela, vamos dizer assim, o mais clara possível. Eu preciso entregar métricas, eu preciso entregar os logs, eu preciso trazer para dentro da infraestrutura, da camada de infraestrutura, observabilidade. Entendeu? Porque
muitas vezes não vai ser aqueles 2 segundos, não está sendo perdido num negócio mais clássico, num banco de dados. Cara, será que não tem um equipamento no meio do caminho ali interferindo dessa chamada? Um switch com alto consumo, algo do gênero? Então, a infraestrutura tem que prover essa visibilidade e tem que fazer sentido. Boa. E, assim, acho que conectando o Emerson e a Poli, eu acho que os times têm que se falar e a gente tem que olhar para o cliente. Acho que esse é o grande ponto, né? Acho que todo mundo que está dentro, não importa a etapa, no final do dia nós estamos prestando um serviço, seja ele mais técnico, seja o nosso cliente interno, no caso aqui de uma infraestrutura que está fornecendo para um engenheiro de software, ou alguém que está olhando um requisito, que está com a cabeça lá fora vendo o cliente. No final do dia, o produto é para o cliente e é aqui que a gente tem, de fato, ter esse olhar sensível. E eu tenho um exemplo recente disso, né? A gente teve uma performance das nossas páginas web não estavam muito ok, não do ponto de vista da experiência do cliente, mas do ponto de vista de captura de lead para marketing. E aí ficava, poxa, tá aqui, tá lá, como é que tá, quem que ajuda, quem não ajuda. Um bate-bola que passa por 3 ou 4 áreas, 2 diretorias, a gente precisava, de fato, dar uma olhada com carinho. Juntamos pessoas, aí cai no ponto da Poli, inteligência coletiva, traz para cá, usando conceitos de observabilidade, de métricas, identificamos aonde a gente tinha oportunidade e vem a pessoa de front-end, vem o analista de marketing, vem a pessoa de negócio, junta todo mundo e olha, puxa, tá aqui. No final, o que a gente teve? Ganho de cliente, ganho de performance e redução de custo. Porque a gente estava perdendo dinheiro por falta de uma melhoria, uma implementação X ou Y que deveria ser feita. Mas por que deixou ficar tanto tempo assim? Ou como que a gente resolveu? Na comunicação. Na hora que a gente juntou a pessoa do marketing, que se de fato sabe quanto que custa o clique do cliente, com a pessoa que consegue fazer a adaptação de evolução do front-end, melhorar o JavaScript local, com alguém que olha o back-end, que sabe que a infraestrutura está respondendo com aquela performance, não. Na hora que a gente fez a inteligência coletiva em prol do cliente, com o foco em reduzir custos e unidade computacional, bingo. Deu certo e a gente conseguiu sair do outro lado e dentro de casa, que é o mais interessante. Não teve investimento de fora, não precisou trazer cientista da NASA, nada disso. Estava tudo dentro de casa. Tudo parte do princípio de monitorar, conhecer, saber aquilo que a gente precisa, ter à disposição para alguém explicar de fato o problema, qual é a dor do cliente, qual o problema que eu quero resolver, e ter pessoas capacitadas ali para de fato atuar. E muitas das vezes essa solução está em casa. E a grande dificuldade que eu vejo é ter espaço para ouvir, ter espaço para falar das dores e a gente ter essa unicidade aqui, essa visão de estar junto para poder resolver o problema. Inteligência coletiva combinada com viés técnico dá muito bom, porque são pessoas de características diferentes. Você pega alguém que está focado na infraestrutura, alguém que é extremamente técnico, tem um mindset, tem uma visão importantíssima, muitas vezes pensando no caos. E aí você tem no outro extremo pessoas que têm um perfil disruptivo, que está pensando na experiência do cliente, se é 1 clique ou 2 cliques, se o dedo na tela vai estar na parte de baixo ou na parte de cima do dispositivo. Essas pessoas, de alguma forma, elas têm que ter esse fusion, têm que trocar essa ideia, porque é aqui que vai nascer a melhor visão e o melhor produto do cliente. Então, essa conexão e essa transformação de ideias só parte se a gente tem esse ambiente que compartilha. Os perfis são diferentes, serão diferentes, que bom. Porque se a gente tiver todo mundo pensando igual, do nível técnico até a linha de requisito do marketing, do branding, nós vamos ter um produto muito homogêneo e que pode ser facilmente engolido e conquistado aí por outro mercado. Então, acho que para conectar aqui muito o que o Emerson, que a Poli falou, usar da questão técnica, a capacidade técnica das pessoas, o analítico, aquelas pessoas que gostam de ver o bit byte, sabem onde tem performance, incentivadas pelo viés técnico,
de quanto que aquilo vai performar, a pessoa ter orgulho de fazer aquilo tecnicamente voar e se sente bem. E no outro extremo, cara, cliente é vendendo, é dinheiro entrando, é ajudando mais pessoas, propósito rolando, que é isso que motiva essas pessoas. A grande mágica é você colocar em um grupo, colocar o cliente de fato no centro e resolver um produto digital com essa multiplicidade de pensamentos. Excelente, ó. Essa galera aqui é top demais, né? Interessante, o Taiolô, Emerson e Polly. Olha que interessante. É engraçado, né? Às vezes as pessoas... Aqui a gente vive num país e num mundo polarizado, né, cara? Ou tem que ser direita ou tem que ser esquerda. Ou isso ou aquilo. Cara, não precisa, né? Olha que interessante que vocês falaram. Vocês falaram de soft skill, comunicação, colaboração, mas também conhecimento técnico. É importante os dois. E às vezes as pessoas querem separar. Não, se eu sou um excelente técnico, eu sou muito bom nisso, eu não preciso desenvolver habilidades soft comportamentais. Quem falou isso? Né? Eu dei aula em faculdade durante anos. E lá era interessante, as pessoas escolhiam fazer tecnologia. Ah, não, porque eu não sou bom com pessoas, eu vou fazer tecnologia. Mas a gente faz um software com pessoas e para pessoas, né? E eu até fiz um post semana passada no LinkedIn que eu falei bastante isso. Se a gente tem pessoas com hard skill, né? A gente está falando de observabilidade aqui, tem que conhecer de tecnologia, ferramental, tem que conhecer. Mas se essa mesma pessoa tem soft skill, comunicação, né? Sabe ouvir as outras pessoas, pô, potencializa demais soft skill, né? Porque a gente evita aqueles conflitos desnecessários, que na verdade são confrontos, né? Porque você falou bem, Taibor, eu vou passar agora para a Polly de novo, que é o seguinte, a gente vive num mundo em que a diversidade e inclusão de ideias, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, às vezes as pessoas acham que tem que ser só de raça, de gênero e tal, mas é tudo misturado, né? E você falou muito bem isso, se a gente coloca a inteligência coletiva, que a Polly levantou a bola, pessoas, pô, imagina o Emerson, um cara que tem uma especialidade técnica enorme, mas sabe falar, sabe se comunicar, sabe ouvir, sabe trabalhar sob pressão quando tem crise. Pô, é um bem enorme que a gente tem para a empresa. Diferente do passado, né, Polly, você deve ter vivido isso, em que nós de tecnologia éramos tratados como nerd, né? E nerd hoje é engraçado, né, pessoal? Todo mundo quer ser nerd hoje, né? O nerd está na moda, mas lá atrás eu lembro que nerd era o bobo, otário, manezão, né? Era isso, o nerd era isso. E hoje, engraçado que meu filho esses dias falou assim, Muniz, papai, eu quero ser... Muniz não, ele fala papai, né? Eu quero ser nerd, olha isso. Inverteu a lógica, porque nerd era o Bill Gates com aquela cara de bobo, né? E hoje todo mundo quer ser nerd. Então, os nerds, nós, né, precisamos também desenvolver soft skill. E aí, Polly, já estamos aí na reta final, tem uma pergunta aqui de dados, eu acho que eu vou passar para o Emerson, mas complementa um pouco aí o que o Taiolô falou, ô Polly, já que você está representando aqui a parte de colaboração, como é que a gente convence esse nerd lá do passado, né, de que ele mexer com tecnologia era suficiente, né? A gente até brincava, né? Passava a pizza e a comida por baixo da porta, né? E ele ficava lá escondido no CPD gelado, nem tomava banho. Tinha essa brincadeira, né? A gente sabe disso. Como é que a gente convence essa pessoa de que ele também precisa desenvolver soft skill? Essa de comunicação, colaboração, empatia. Mudança mesmo, né? Vocês estavam falando, eu me lembrando, né? Que eu acho que foi uma das opções porque eu queria tecnologia, porque eu me sentia um pouco... O nerd, antigamente, pessoal, era um pouco deslocada, eu me sentia deslocada. Mas, assim, por isso que eu escolhi tecnologia da informação e depois me apaixonei. Inicialmente, eu percebi que eu precisava desenvolver muito a parte de hard skill, mas, assim, durante o curso é maravilhoso. E me encontrei realmente... E eu me encontrei muito pela questão, para você desenvolver software ou para você desenvolver qualquer produto, o final são as pessoas. No início, quando eu entrei lá no curso, eu não tinha essa noção que tudo que a gente desenvolve são para as pessoas. Todas as pessoas que passam pelo meu time, eu sempre explico, porque a gente já percebe que algumas pessoas que têm dificuldade, né, de estar se relacionando, de se comunicando. E, assim, eu gosto muito de deixar claro, porque, ao final, a gente sempre está desenvolvendo produtos ou nuvens, tudo na área de TI são para as pessoas, a gente precisa estar o tempo todo se comunicando.
Então, assim, é algo que é de suma importância e a gente consegue arrastar muito pelo exemplo. Então, quando você percebe que a pessoa tem essa dificuldade, você tem que partir para o exemplo e tá fazendo esse alinhamento, porque eu acho de suma importância a gente ter realmente esse propósito, porque tudo que a gente desenvolve são para as pessoas. Inclusive, eu acredito que a gente precisa entender até mais das pessoas para a gente desenvolver os sistemas. Então, quem trabalha com levantamento, quem já foi PO, sabe da dificuldade da gente fazer toda a tradução e toda a compreensão, que muitas vezes está muito no... não está muito claro o que eles querem. Então, assim, a gente tem que fazer um processo mesmo de tradução. E assim, gente, eu queria só complementar a minha fala, até complementando com a de Taylor, que eu sempre, quando eu fui PO, eu fazia meu orçamento de erro. Porque o que acontece? A gente, para botar qualquer sistema em produção, a gente precisa saber até quando a gente pode errar. O quanto o Emerson também comentou muito da gente ter essa visibilidade dessas métricas. Mas, assim, a gente precisa, na observabilidade, a gente ter essa noção de quanto é que eu posso, até que momento eu posso errar. Então, quando é que o sistema ele pode estar full mês? Eu classificava os horários, gente. Eu era a PO louca dos dados, porque eu acho que fato e dados não tem nada melhor do que a gente ter fato e dado. Então, eu colhia isso. E, às vezes, eu ia para a amostragem. O que é para amostragem? Ia lá no cliente, no real, até para observar, para pegar esses dados, que muitas vezes o cliente não sabe. Então, assim, fica uma dica desse orçamento de erro que a gente precisa sempre estar fazendo. E a observabilidade, acho que tem muito a ver com isso. Excelente, Polly, muito bom. Tem uma pergunta aqui, Emerson, eu vou passar para você, se o Taylor quiser complementar, fica à vontade. É do André Carlucci. Ele fala assim, ó, vemos falar muito sobre SRE na parte de aplicativos e infra, mas as práticas de SRE também se aplicam a plataformas de dados? A parte de dados, a gente até fala de DataOps, mas não tem muito, não é tão evoluído mesmo. Vocês têm alguma consideração? Quer falar aí, Emerson? Depois o Taylor complementa. Olha, toda e qualquer plataforma tem como, hoje em dia, você implantar observabilidade. Tá? Hoje em dia, se você parar para analisar os produtos que estão sendo lançados hoje, seja ele para auxiliar desenvolvimento, seja ele infraestrutura pura, você vai ver que existem componentes já pensados para observabilidade. Tá? Hoje em dia você tem OpenMetrics, OpenTelemetry, OpenTrace. Então você tem uma série de padronizações que essas plataformas já estão vindo e já são compatíveis. Então, acredito que tenha como, né? Legal. Quer complementar, então, Lô? Você tem visto essa parte de SRE, observabilidade para dados? A gente tem, e uma coisa que tem muito espaço, tá, para ser trabalhado, que é o Data Insight. Quando a gente entra na linha ali, por exemplo, do AIOps, cara, é um mar de oportunidades ainda. Aí eu vejo que, como empresas, né, no Brasil como um todo e até mundo, né, tem que ter uma infraestrutura preparada, tem que ter uma visão, de novo, de custo, de como capturar esses dados, de como ter essa visão primeiramente estruturado, para depois a gente começar a tirar insights também para a infraestrutura. O estado da arte seria você ter uma infraestrutura autoprovisionada, né, pensando em escalabilidade para cima e para baixo, para redução de custo, baseado em horário, baseado no spot de preço, baseado no crescimento de campanha de um produto que vai para a televisão e que precisa arrebentar e depois subir. Então, assim, a visão da observabilidade para dados estratégicos e para fornecer a infraestrutura tem uma oportunidade enorme. Fica a dica para quem está começando carreira, para quem está entrando, estudar essas paradas aí de fato, de entender dados. Cara, pegar ali, coletar as métricas, o que eu faço depois que eu coleto essas métricas, para qual lake que eu mando, como eu trato isso, como é que eu consigo trazer respostas através de dados, pegar dados, transformar em informações para poder gerir e drivar não só o business do sentido de retorno financeiro, mas também de infraestrutura. Então, é um espaço, DataOps e toda essa parte tem
tem ainda uma mata gigante, assim, sabe? É um negócio que eu acho que está muito no começo e, de novo, aqui a lição de casa é fazer o básico bem feito. E é ter na base a observabilidade, entender o produto, entender a jornada do seu software, para depois começar a tirar os seus insights e evoluir isso de forma consistente. Acho que, como lição, as empresas ainda estão muito de forma reativa, né? O incidente é causado, o problema é gerado, a gente, aí, de certa forma, na grande maioria, a gente reage a um comportamento inesperado de um software. E o que a gente gostaria de verdade era reagir ao comportamento inesperado de um crescimento do cliente. Era aqui que a gente devia olhar, mas ainda a gente briga com o software que foi mal escrito, ou que não está bem logado, ou que não está bem testado. Então, isso ainda é uma etapa que, na base, bem feito, a gente vai ter insumos, e aí essa visão de DataOps, AIOps, eu acho que é uma consequência, que tem muito caminho pela frente, mas é um caminho bom a ser perseguido, né? Quem não quer ter o NoOps, né? Quem não quer, de fato, deitar e dormir tranquilamente sem o telefone do plantão tocar ali 3 horas da manhã? Então, acho que começa na base você entendendo o seu software, fazendo o software com qualidade, com estrutura de dados, e depois tirando os melhores insights aí para ter noites tranquilas. Excelente, cara. Ó, até o Diego colocou aqui, Diego Silva. Ó, embora estamos por aqui ainda, muito aprendizado. A galera tá até o final aqui, ó. 181 pessoas aí. Tem gente desde 13 horas. Cara, muito maneiro. Deixa eu falar o seguinte aqui, ó. Já partindo para o nosso finalmente aqui. Olha que interessante, o Taylor, tu falou um negócio aí. É tudo a questão de perspectiva, né? A galera tem experiência. Eu lembro, pessoal, eu estava Redes Unidas. Olha isso, Emerson, estou dando a idade aqui, né, cara? Eu dava aula disso. E aí, é engraçado que na época, né, falando de, monitoramento tradicional, monitoramento era, cara, o servidor tá acabando espaço, a memória, era mais a infra, né, cara, que a gente monitorava tradicional. E eu lembro que tinha aluno que falava, Moniz, eu consegui ver lá no Event Viewer do Windows, cara, estourou o espaço. Falei, cara, você tem que trabalhar. E ele vinha feliz, né? Travou o servidor, vi que era falta de espaço. Falei, não, amigo, você tem que ver antes de acabar o espaço, pô. Tem que ter um alertazinho lá do Windows que ele manda. E aí, olha que interessante, a gente está hoje numa pegada, falando de dados, falando de negócio, e realmente, né, a parada agora virou missão crítica, né? Imagina, um site de vendas online, um site de um aplicativo, né, que faz vendas, milhões em vendas por dia e tal. Então, realmente, pessoal, observabilidade que a gente está falando aqui para a gente concluir esse evento, desde a abertura lá, quando a gente falou de CI/CD, a gente falou de como a gente consegue trazer qualidade, fizemos o painel aqui anterior dos pilares CRM. A mensagem final aqui, o Taylor falou muito isso aí, que é o seguinte, a mensagem final é, vamos ter humildade de que tem um caminho pela frente para melhorar, isso é bom, né? A gente vai fazer o nosso melhor hoje, o arroz com feijão bem feito, e continuar estudando, né? E vocês estão de parabéns aqui, ó, essa galera que está aqui até agora, largou Netflix, largou um montão de coisa e está aqui até agora, né? Para aprender. E aí, pensando aí nos próximos passos de carreira, pensando nos próximos passos aí de crescimento profissional, não esqueçam, tem a oportunidade de entrar no MBA do EGTI aqui, SRA DevOps, é um MBA diferenciado do mercado, né? Vocês vão receber as mensagens aí, tem a condição especial até o dia 25, se eu não me engano, né? E eu queria passar, agora eu vou inverter, para a Poliana encerrar o evento. Aliás, Isabela, quem vai encerrar é a Isabela, o evento, né? Outro nível aqui da parada. Já pode se aquecer, Isabela, que eu já vou partir aqui para os nossos, finalmente, com nossos convidados. Eu vou inverter aqui. Taylor, eu queria que você desse aqui algumas dicas, pensando naquele profissional, como a gente está falando de observabilidade de infra, né? Que, por exemplo, era apaixonado pelo servidor, né, cara? O meu servidor, colocava o nome lá, Flamengo, o nome do... Tratava o servidor como bichinho, né, cara, de estimação, era o pet, a gente sabe disso, né, cara? E agora, como o Emerson falou muito bem, cara, o servidor, ele acaba, né? E aí? Queria que você passasse uma mensagem para essa galera de infra antiga, né? Antiga não, de infra com experiência no passado, mas também para desenvolvedores que estão aqui com a gente, para a galera de agilidade, o que eles podem fazer para melhorar, como vocês falaram bem, a experiência do cliente? Quais os passos aí? Queria que cada um fizesse um pitch e já deixe uma mensagem final aí, seus contatos no LinkedIn, para a galera se conectar a vocês. Vou inverter, então. Começa o Taylor,
Emerson e depois a Poliana. Boa. Cara, eu tive a oportunidade de gerir times de infra tradicionais, né? E eu sempre falei para a galera, falei, gente, vocês têm uma oportunidade única nesse momento, porque vocês conhecem o que é o passado, vocês sabem a dificuldade. Poxa, eu particularmente, já fiz processo de importação de máquina. Eu não tinha nem hardware, nem appliance no país. 6 meses vindo de container, sei lá da onde, da Indonésia, da China, para poder montar um servidor para pegar log. Container Então, assim, mesmo, né? Não é container Docker, não, é físico, container. né? Do navio, cara. Então, assim, eu acho que quem vem dessa geração, quem tem essa experiência, tem um passo até à frente por conhecer e tem que ter um pensamento estratégico. Se eu conheço o antigo e eu me projeto para o novo, logo as empresas estão indo para o novo. O que elas querem nesse momento? Pessoas que conheçam o antigo e ajudem a fazer o movimento do ponto A para o ponto B. Então, só que daqui a um tempo, as empresas não vão ter mais o ponto A. Todas vão estar, teoricamente, na infraestrutura no ponto B. Você perdeu o trem, passou o cavalo alado. Então, o que eu sempre falo para a galera é, gente, estuda o novo. Ele é mais simples do que o antigo, porque você não tem uma série de dificuldades que você tinha, de independências, de carregar a máquina, enfim, uma série de coisas que o físico traz e que o virtual só tem a ganhar. E você pensando filosoficamente, é a mesma coisa. É um servidor, é um endereço de IP, é um MAC address, é uma subnet, cara, é um HD, é um disco atachado, é uma CPU, é uma quantidade de memória. Você só não vai mais tocar nisso. Mas você aprender a montar tudo isso baseado em código, baseado em tela de configuração, em parâmetros, é uma coisa muito incrível para quem tem essa oportunidade. Então, sempre recomendo, estuda, faz uma jornada transitória, monta o seu lab em casa. Todas as cloud service, cloud provider, todas têm free tier para você testar, para você brincar, quebrar sistema. Vai nessa linha, né? De estudar, de conhecer e faça esse movimento para preparar do ponto A para o ponto B, antes que nós tivermos só ponto B. E aí essa transição vai ser cada vez mais difícil e vou ter problemas. Então, a minha dica se engaje. Hoje está muito mais fácil de quem estava aí nos anos 90, como a gente começou aqui, que era livro, revistinha, cara, e tentativa e erro, jampeando placa. Não tem mais isso. Então, tem uma série de coisas que, orientado num guia, só vai ter a crescer, e é um caminho sem volta. Cloud, infraestrutura como código, vai evoluir, mas é um caminho sem volta. A gente não volta para trás nesse ponto até sair uma coisa muito mágica, que eu acho que vai demorar um pouco. Então, meu toque, meu pitch é esse. Faça os seus estudos, se engaje no novo. O novo pode parecer difícil, mas ele é menos complexo do que o passado, porque o que dá medo é a falta de informação. E hoje informação não falta. Falta, muitas vezes, é a gente procurar a informação no local certo. E aqui a gente tem um monte de oportunidade para estar evoluindo e estar crescendo aí como profissional, continuando a entregar aí boas coisas, se não é mais no hardware aquilo que a gente chuta, mas pode ser no software aquilo que a gente xinga. Então, a gente continua nessa aqui e tem uma visão de carreira para o futuro. E é isso, gente. Excelente, Taylor, muito bom, cara, muito bom. Lembrei dessa frase aí, né? Hardware a gente chuta e software a gente xinga. Ó, tem uma mensagem do Daniel Barbosa aqui muito legal, antes de passar para o Emerson, que ele fala assim, ó, nunca tinha passado de um evento tão completo assim, desde as 1h da tarde aqui, aproveitando cada momento. Muito legal, obrigado, Daniel, pelo teu feedback. Galera, podem colocar feedback aqui para os painelistas aqui, o que vocês gostaram, coloca aqui. Eu vou passar para o Emerson também para ele se despedir, vai que é tu, Emerson. Cara, depois que o Taylor falou, fica até difícil, né? Mas, assim, a mensagem que eu deixo é o seguinte, não tenha medo. Tá? A gente já... No passado era tudo muito difícil. O Taylor falou, jampear a placa. Se você jampeasse errado, queimava. Se você invertesse lá os 2 fios pretos, encaixasse no meio os 2 lá na fonte, estourava os capacitores da placa. Não existe mais isso, não tem por que ter esse medo. Você não vai estragar nada.
suba a um laboratório na nuvem, quebre ele. Quebrando, você aprende. Então, assim, o que eu deixo de mensagem final é: estudem, não tenha medo e não tenha medo de aprender do novo, principalmente. Muito bom, Emerson. Vai lá, Poli, vai que é tua. Primeiro, pessoal, gratidão aí por Taylor, por Emerson, por Antônio Muniz, por estar compartilhando esse momento, pela galera que está aqui, 180 pessoas ao vivo, esse horário, gente, vocês são top demais. E assim, se vocês têm alguma dúvida em relação a essa área, é uma das mais promissoras do nosso futuro. Ela está considerada, acho que está na escala de 2, assim, é uma das áreas mais promissoras. Então, é estudar, como os meninos falaram, e escalar aí, gente. É se dedicar e vocês vão alcançar. É uma área muito bonita e que a gente está realmente precisando desses profissionais aí maravilhosos. Dedicação vocês têm. Então, agora é só estudar que vão conseguir. E eu não poderia deixar de falar uma frase, porque é a primeira vez que eu venho para o GTI, mãe, estou no GTI. Roberto está gravando, viu, Muniz? Eu não podia deixar de falar essa frase. É uma gratidão muito de estar aqui nesse momento compartilhando com vocês. O Muniz organizou para a gente se encontrar no último horário. Então, é muita gratidão, viu, gente? Excelente, Poli. Olha, Isa, terminamos aqui. Queria passar a mensagem para você. Primeiro aqui, deixa eu agradecer mais uma vez a Poli, o Emerson, o Taylor, parabenizar a galera aqui que tá desde 1 hora, quem entrou depois. O importante é isso, vocês são protagonistas da carreira de vocês. Não esqueçam disso, continuem estudando, né? Continuem se dedicando. Tem um caminhão de bootcamps aqui no GTI. Olha esse MBA, SR DevOps, se você gostou desse assunto. Mas quem vai terminar o evento aí é Isa, vai que é tua. Primeiro, queria começar com Poliano, você está no GTI. Muito bom. Gente, eu não sei se vocês leram os comentários, mas tem muita gente parabenizando, principalmente esse momento, mas o evento todo. Então, assim, concluímos a nossa missão de hoje. E pediram também para eu passar de novo o cupom de desconto, que é DevOps 60, gente. Eu queria dar uns recadinhos finais antes de agradecer vocês, para vocês aproveitarem o evento, aproveitar o desconto que o evento está proporcionando para vocês até dia 25 de maio, 60% de desconto. E também avisá-los que a gente ainda tem a nossa websérie, né? Que se vocês quiserem assistir, é muito bom para escolher esses MBAs aí que estão com descontos. E mais do que isso, gente, queria lembrá-los que o IGTI tá cheio de eventos, então é só clicar lá na aba de eventos do IGTI que vocês vão ver assunto assim, para tudo quanto é interesse. E o certificado, gente, entre 15 e 30 dias vocês irão receber. E agora eu queria agradecer principalmente o pessoal do painel, o último painel, vocês que levaram, o público chegou até aqui, está conosco até agora, então queria agradecer imensamente vocês do final, e em especial o Antônio Muniz, porque, né, hoje fez hora extra, entendeu? Ganhou aqui, ó, uma placa de destaque, tá aqui colado, depois eu te mostro. Antônio Muniz, funcionário do mês. Então, gente, ó, foi muito bom, muito obrigada pela participação e principalmente obrigado pela participação de todos, tá bom? Foi ótimo e até o nosso próximo evento. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite aí. Tchau, Abração. pessoal. Gente, Tchau, tchau. valeu.